alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana, para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Assistam a esta pré-aula, leiam o texto da Revista das Lições Bíblicas, leiam o nosso texto de apoio e os slides que acompanham esse texto de apoio, porque nós não repetimos aqui o texto da revista. Nós temos um itinerário próprio, tratando, logicamente, do tema da lição, e alguns irmãos sentem dificuldade em acompanhar o raciocínio. Por isso que nós publicamos o nosso texto de apoio e os slides que trazem o itinerário do nosso pensamento, facilitando, portanto, aos irmãos o acompanhamento da nossa exposição. Além do nosso texto de apoio, que é publicado no site do portal Escola Dominical, portalebd.org.br, os irmãos também são convidados a ler 5 ou 6 outros textos de apoio que nós publicamos no site da classe dos adultos. Também publicamos videoaulas, textos de apoio e dinâmicas de todas as faixas etárias do currículo da Casa Publicadora das Assembleias de Deus e de outros currículos de Escola Bíblica Dominical. Ao longo da semana, nós também, desculpe-nos, nós também temos a publicação das leituras diárias, breves comentários em áudio dos textos sugeridos na Revista das Lições Bíblicas. O irmão terá um momento devocional e ainda angariar maiores informações para a lição da Escola Bíblica Dominical. E no sábado à noite, às 19 horas, nós transmitimos ao vivo o estudo preparatório dos professores da Escola Bíblica Dominical, diretamente da sede da FAESP, a Faculdade Evangélica de São Paulo, mantida pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, aqui em São Paulo. Esta reunião é aberta ao público, tanto presencial quanto online, e lá na sede do Templo Antigo da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, na Rua Conselheiro Cotegipe 273, no bairro do Belenzinho. O irmão poderá, aí sim, elucidar as suas últimas dúvidas antes da aula da Escola Bíblica Dominical. Mas tudo isso é apenas a preparação da Escola Bíblica Dominical, porque ela somente se realiza quando o povo do Senhor vai à casa do Senhor, no dia do Senhor, para estudar a palavra do Senhor. Neste quarto trimestre de 2024, nós estamos estudando o tema As Promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. O nosso comentarista é o pastor Elinaldo Renovato de Lima, que é o pastor jubilado de Parnamirim, no estado do Rio Grande do Norte, e que é membro da Comissão de Apologética da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. Hoje estaremos estudando ainda dentro do primeiro bloco do trimestre, que é uma introdução ao estudo das promessas de Deus, estaremos estudando a lição de número 3, que tem como título Promessas de Deus dirigidas, promessas de Deus para a igreja. Promessas de Deus para a igreja. Nós já vimos na primeira aula que as promessas de Deus, elas podem ser condicionais ou incondicionais, conforme dependam ou não da aceitação do beneficiário, de quem é beneficiado por esta promessa. Nós vimos também que as promessas de Deus, elas podem ser gerais, ou seja, voltadas a todos os seres humanos, tem todos os seres humanos como alvo, são as promessas gerais, ou então as chamadas promessas especiais, que são voltadas para parte da humanidade. E essas promessas, nós vimos que elas podem ser promessas nacionais, que são as promessas voltadas para cada povo, e para Deus somente há 3 povos na face da terra: os gentios, os judeus e a igreja. Podem ser promessas
a nações específicas, então, promessas voltadas para alguma das nações dos gentios, podem ser promessas grupais, ou seja, promessas dadas a um grupo de pessoas que não chega a constituir uma nação, um povo, e, por fim, as promessas individuais, que são promessas feitas a pessoas específicas. Então, nós temos promessas gerais e promessas especiais. E nós estudamos na lição passada sobre as promessas que Deus deu para Israel, um destes três povos. Nós temos os gentios, nós temos os judeus e nós temos a igreja. É o que nós lemos lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 32. Portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gentios, nem à igreja de Deus. Isso na versão Almeida Revista e Corrigida. Na versão Nova Almeida Atualizada, que também é uma versão oficial das Assembleias de Deus, nós temos o seguinte texto: não se tornem motivo de tropeço nem para os judeus, nem para os gentios, nem para a igreja de Deus. Então, são esses três povos que nós temos: gentios, judeus e igreja. Na lição passada, nós estudamos as promessas de Deus para Israel. Agora nós vamos estudar as promessas de Deus para a igreja. A igreja é o último povo que surge na face da terra. Ela era um mistério de Deus. Né? A igreja era um mistério de Deus. É o apóstolo Paulo que nos fala isto, lá em Efésios capítulo 3, versículo 4. Efésios 3 e 4. Pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber, que os gentios são coherdeiros e de um mesmo corpo, e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Havia um mistério, um segredo de Deus, que ele iria reunir em Cristo tanto os judeus, que era a propriedade peculiar de Deus entre os povos, aquela nação que foi formada milagrosamente por Deus para nela nascer o Salvador, depois da rebeldia de todas as nações, no episódio da Torre de Babel, havia um segredo, que através de Cristo, nascido em Israel, nascido sob a lei, os dois povos, judeus e gentios, poderiam ter comunhão com Deus. É o que o apóstolo Paulo fala no capítulo anterior da Epístola aos Efésios, capítulo 2 de Efésios, versículo 11. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, erais gentios na carne e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades.
Deus havia prometido, ainda no jardim do Éden, que colocaria inimizade entre a humanidade e a serpente e o diabo. E isso significaria restaurar a amizade, a comunhão entre Deus e a humanidade. Para isso, Deus disse que usaria a semente da mulher, que é Jesus. Jesus teria ferido o seu calcanhar, ou seja, derramaria o seu sangue, morreria por nós, mas esmagaria a cabeça da serpente. Eliminaria o poder do diabo sobre a humanidade por causa do pecado. E aí, então, se formaria um novo povo. A ideia que se tinha é que este novo povo que seria formado seria o povo judeu restaurado, o povo judeu que receberia o seu Messias, e aí as demais nações, crendo no Messias, se tornariam judeus, se circuncidando, né? Porque a circuncisão era o sinal que Deus criou com Abraão, e todo macho de 8 dias era circuncidado e assim fazia parte do povo de Deus. Circuncisão era o sinal de que o cidadão era judeu, que ele fazia parte do povo de Deus. Mas o apóstolo Paulo mostra que não era isso que ia acontecer. Era isso que os judeus até pensavam, mas não era isso. Pelo contrário, ao derramar o seu sangue na cruz do Calvário, Jesus já salvou todos os dois povos. Salvou tanto judeus como gentios. E quem cresce em Jesus seria purificado do seu pecado, seus pecados seriam tirados, e ele então entra em comunhão com Deus. E deixa de ser judeu, e deixa de ser gentil, para ser a igreja de Deus. Então, este novo povo, que foi formado dos dois outros, de judeus e gentios, é formado por aqueles que creram em Jesus, foram purificados pelo seu sangue e agora entram em comunhão com Deus. E agora estão perto de Deus. E agora fazem parte das promessas de Deus. E agora tem Deus e tem esperança. Esse era o mistério, o segredo de Deus, que só foi revelado durante o ministério de Jesus, quando Jesus foi a Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe era uma cidade idólatra que existia na terra de Israel. No norte de Israel, o nome dele já diz, o nome da cidade já mostra a sua inclinação gentílica. Por quê? Porque ela se chamava Cesareia, em homenagem a César. E quem tinha fundado esta cidade era Filipe, um dos filhos de Herodes o Grande, aquele rei que reinava sobre a Judéia quando Jesus nasceu. Quando Herodes morreu, o seu reino foi dividido entre seus 4 filhos. Herodes, o tetrarca, que ficou com a Galileia, Arquelau, que ficou com a Judéia, e Filipe, que ficou com a Itureia, e que abrangia então essa região norte, ao pé do Monte Hermon. Então, aliás, eu confundi aqui, são 3 filhos, né? É o Herodes Antipas, que é o tetrarca da Galileia, o Filipe, que ficou com a Itureia, e o Arquelau, que ficou com a Judéia. Então, é uma cidade, embora Filipe tenha dado este nome e arrumado a cidade, ela já era povoada e era um lugar onde havia muitos altares a deuses pagãos. Ali havia um templo para o deus Pan, que era o deus das florestas e das cavernas dos gregos. Havia um templo para César Augusto, o primeiro imperador romano. Havia vários templos ali. Então era um lugar de idolatria. Eu fico até imaginando que quando Jesus mandou que eles
fossem para Cesareia de Filipe, os discípulos fossem com ele para Cesareia de Filipe, eles ficavam imaginando, mas o que Jesus vai fazer num lugar totalmente pagão, num lugar totalmente idólatra? E lá, Jesus pergunta aos seus discípulos quem dizem os homens ser ele. E ele pergunta quem os discípulos achavam que ele era. E na presença de todos aqueles deuses, o Pai revela a Pedro que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. E então Jesus revela para os discípulos este mistério, este segredo da igreja, de Deus que era a igreja. E então Jesus disse: pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra que é Jesus, e não Pedro, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui ocorre a revelação da igreja pelo próprio Jesus. Ou seja, a igreja era um povo que seria edificado por Jesus. Então, Jesus revela a igreja em Cesareia de Filipe. E isso os irmãos encontram no capítulo 16 do Evangelho segundo escreveu Mateus. Mas Jesus colocou no futuro. Disse: edificarei a minha igreja. Então a igreja foi revelada em Cesareia de Filipe, mas ela não existia ainda. Por quê? Porque para que a igreja existisse, como disse o apóstolo Paulo, era preciso que Jesus derramasse o seu sangue na cruz do Calvário. Porque só pelo sangue de Jesus nós teremos o pagamento do preço dos nossos pecados. E aí as pessoas que crescem em Jesus poderiam alcançar a salvação. Por isso, no dia que Jesus se batiza e inicia o seu ministério, no dia seguinte, João Batista aponta para Jesus que voltava ao local do batismo e dizia: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus tirou o pecado do mundo quando derramou o seu sangue na cruz do Calvário, quando ele foi sacrificado por nós. Então, precisava haver o derramamento de sangue. No Calvário, é por isso que alguns estudiosos entendem que no Calvário, após ter derramado todo o seu sangue, a igreja é gerada, a igreja é gestada, porque Jesus já morto, vem um soldado romano e atira uma lança no lado de Jesus. E o apóstolo João, que estava ali ao pé da cruz, ele diz que saiu sangue e depois saiu água de Jesus. Ou seja, Jesus havia derramado as últimas gotas de sangue e depois sai água ali do lado do corpo de Jesus. E alguns estudiosos, desde os primeiros séculos, entendem ali que, como de Adão, do lado de Adão, saiu Eva, na criação da mulher, também do lado de Jesus foi formada a igreja, a esposa de Cristo. Aí, em seguida, isso no dia da crucifixão. No dia da ressurreição, Jesus se apresenta aos discípulos e sopra sobre eles, e eles recebem o Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo só poderia ser dado depois que Jesus fosse glorificado. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 7, versículo 38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Jesus ressurreto já estava glorificado, e por isso soprou sobre os discípulos e para que eles recebessem o Espírito Santo. João, Evangelho que escreveu João, capítulo 20, versículo
22. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Então, aí a igreja recebe o Espírito. Então, no dia da crucifixão, no dia da morte de Jesus, ela é gerada, formada. No dia da ressurreição, no domingo da ressurreição, à tarde, eles recebem o Espírito Santo. Mas a igreja, ela só vai começar a viver, ela só vai ser dada à luz a ela no dia de Pentecostes. No dia de Pentecostes, Jesus sobe aos céus 10 dias antes e os discípulos ficam orando e suplicando no cenáculo em Jerusalém. E no dia de Pentecostes, o Espírito Santo é derramado sobre eles. Veja que eles tinham recebido o Espírito Santo, mas agora eles são revestidos de poder. Foi o que Jesus disse: ficai, porém, em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, a igreja gerada no dia da morte de Cristo, recebendo o Espírito, recebendo vida no domingo da ressurreição, ela agora nasce, vem à luz no dia de Pentecostes. E Pedro e os apóstolos pregam e já quase 3.000 pessoas se convertem. E começa, então, a igreja. Começa a haver aquele povo, primeiramente só de judeus, porque no dia de Pentecostes só judeus ouviram a pregação do evangelho, e depois os gentios. O apóstolo Pedro vai pregar o evangelho na casa de Cornélio, na cidade de Cesareia, outra Cesareia. Essa Cesareia já era na Judéia, ali junto ao porto de Cesareia, ali junto ao mar Mediterrâneo. E em Cesareia, Pedro prega o evangelho e também ali há o batismo com o Espírito Santo das pessoas que estavam ouvindo. E aí os discípulos chegam a esta conclusão que eles não tinham ainda percebido, de que também os gentios eram alcançados pelo evangelho. É o que lemos lá em Atos, capítulo 11, versículo 18. E ouvindo estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até aos gentios deu Deus o arrependimento para a vida. Então, quando Pedro volta a Jerusalém, ele até é alvo de uma comissão da igreja, né? Tentando saber como é que ele entrou na casa do gentio, como ele pregou o evangelho ao gentio, e ele então mostra que Deus o mandou ir lá, e depois que ele pregou, as pessoas foram batizadas com o Espírito Santo. Então, houve a igreja, compreendeu aquilo que Jesus já tinha dito. Ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém quanto Judéia, Samaria e até os confins da terra. Jesus também tinha dito: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Mas eles ainda tinham aquela mentalidade de que as pessoas deveriam primeiro se tornar judias para depois alcançarem a salvação em Cristo Jesus. E o que não era este. O mistério era que haveria um novo povo. Este povo é a igreja, formada por judeus e gentios que creram em Jesus. O apóstolo Paulo fala muito bem disso quando ele fala sobre Israel, lá na Epístola aos Romanos, e ele nos traz a seguinte figura, a figura da oliveira. A oliveira era o povo de Israel, a nação formada por Deus. Mas ao rejeitarem o Messias, os ramos da oliveira, os ramos naturais, foram quebrados, foram tirados.
e no seu lugar foram enxertados ramos do zambujeiro. Zambujeiro é uma árvore infrutífera, né? Ao contrário da oliveira, que dá a azeitona, que dá o azeite. Então houve a quebra de alguns ramos para o enxerto do zambujeiro. Então, o povo de Deus é formado por judeus que creram em Jesus, que são os ramos que foram mantidos na oliveira, porque não foram cortados todos os ramos, e agora são enxertado o zambujeiro, que eram gentios. E agora, então, nós temos este novo povo de Deus. É a igreja. Né? A igreja, este povo de Deus, que é formado de judeus e de gentios. Nós vimos que Deus não abandonou Israel. Deus não rejeitou Israel. O próprio apóstolo Paulo escreve isto lá em Romanos, capítulo 11, versículo 1. Digo, pois, porventura, rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Então, não é verdade que Deus substituiu Israel pela igreja. Não, Deus formou a igreja de judeus e de gentios. Mas Deus ainda tem compromisso com Israel. As suas promessas, como nós vimos na lição passada, se cumpriram e estão se cumprindo e vão se cumprir. Israel será salvo, o remanescente de Israel será salvo. Deus disse a Daniel que 70 semanas estavam determinadas para o povo de Israel, para que eles alcançassem a extinção da transgressão, para que eles alcançassem a vida eterna. Então Deus ainda trata com Israel, ao contrário do que ensinam equivocadamente algumas pessoas. Mas, e isto é uma realidade, Deus formou a igreja. Diante da rejeição de Cristo por Israel, agora ele forma a igreja, que é este novo povo de Deus, que é formado por gentios e por judeus. Entendido, então, o que é a igreja, vamos ver quais são as promessas que Deus dirige para a igreja. A primeira promessa nós encontramos no dia mesmo em que a igreja é revelada. Ao mesmo tempo em que Jesus revela o mistério da igreja, ele já apresenta duas promessas. A primeira promessa é: edificarei a minha igreja. A igreja é um povo formado por Deus. É um povo construído por Deus, por Jesus Cristo. Jesus Cristo é o fundamento da igreja. Ele é a pedra fundamental. Ele é o alicerce da igreja. E é por isso que a igreja ela não pode se submeter a nenhum poder humano. É por isso que a igreja ela não é destruída, porque ela é um projeto de Deus. Ela é uma construção divina, ela é uma edificação divina. E nos dias que nós estamos vivendo, nós devemos lembrar desta promessa de Jesus: edificarei a minha igreja. Meu irmão, não fique escandalizado por causa do pecado deste pastor, daquele presbítero, daquele pregador. Não fique escandalizado por causa da apostasia daquela denominação. Não! A igreja é edificada por Cristo. É Ele quem edifica. E Ele venceu a morte, o pecado. Ele está vivo e vive para sempre.
quando João estava solitário, já velho, naquele presídio de segurança máxima que era a prisão da ilha de Patmos, em meio àquela segunda grande perseguição romana contra a igreja, empreendida pelo imperador Domiciano, provavelmente deprimido, Jesus aparece a ele, glorificado, para mostrar que a igreja tem a Cristo como fundamento, tem a Cristo como cabeça e que ninguém pode suplantar a igreja. Essa é a primeira promessa: edificarei a minha igreja. Irmãos, eu tenho visto testemunhos ao longo da minha história de fé de grandes líderes da igreja e diferentes líderes da igreja que, vez ou outra, ressaltam que estavam, por causa da sua posição de liderança, preocupados com a igreja, com o futuro da igreja. E, invariavelmente, eles dizem que tiveram experiências com Deus, em que Deus dizia a eles: faça o que eu estou mandando fazer, porque da minha igreja cuido eu. Eu cuido da minha igreja. A igreja é minha. Esta é a primeira promessa que Deus dá à igreja. A igreja é o povo de Deus, a igreja tem por fundamento a Cristo, a igreja tem por cabeça a Cristo, a igreja não vai acabar, a igreja não vai ser destruída, a igreja não vai se abalar. Por quê? Porque ela é edificada por Cristo. Esta é a primeira promessa. A igreja é edificada por Cristo. É por isso que nós não devemos temer a igreja, nem nos alhearmos da igreja, como defendem aí esses arautos de Satanás, que são os desigrejados. Porque é na igreja edificada por Cristo que nós garantimos a nossa salvação. Jesus providencia tudo na igreja. Efésios capítulo 4, versículo 11. E ele, Cristo, mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Jesus coloca ministros na igreja, Jesus promove o aperfeiçoamento dos santos para que nós tenhamos o crescimento espiritual necessário. Ele promove o aumento do corpo para que nós nos edifiquemos, para que o corpo de Cristo, que é Cristo, seja edificado em amor. Jesus garante tudo, porque essa é a primeira promessa que ele dá à igreja: edificarei a minha igreja. A igreja tem sido construída por Cristo dia após dia. Desta realidade nos diz o apóstolo Pedro, que muitos dizem que é a pedra. Não, Pedro não é a pedra, tanto que ele diz que a pedra é Cristo. E Jesus falou com ele. Se Jesus falou com ele, eu vou acreditar no que Pedro disse, não no que os outros dizem. E o que diz o apóstolo Pedro? 1 de Pedro, capítulo 2. E chegando-vos para ele, para Cristo, a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Não temos o que temer. Como diz o escritor aos Hebreus,
capítulo 12, versículo 1 e 2. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. A igreja é edificada por Cristo, por isso olhemos para Cristo, sigamos o seu exemplo, sejamos pedras vivas que estão assentadas sobre a pedra principal da esquina, que é Cristo. E certamente nós chegaremos ao trono de Deus, ao trono de Cristo, pois ele diz que ao que vencer, farei. Como é que está lá? Em Apocalipse, capítulo 3, versículo 21. Ao que vencer, lhe considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Então, olhando para Jesus, seguindo o exemplo de Jesus, porque é promessa de Deus, a igreja é edificada por Cristo. Se você estiver olhando para Cristo, imitando a Cristo, você chegará ao céu. A segunda promessa que Jesus dá à igreja, dá neste mesmo momento em que revela o mistério da igreja. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. No original, as portas do Hades, inferno aqui é o Hades, é o lugar dos mortos. E lá em Cesareia de Filipe havia uma grande caverna ao pé do Monte Hermon, onde estava justamente o templo do deus das cavernas, o deus Pan, né, que era quem introduzia as pessoas lá para o mundo dos mortos, segundo a mitologia grega. Jesus diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então, há uma promessa de vitória na luta contra o maligno. Estas portas do inferno representam o poder das trevas. Lembra que as cavernas levam para o lugar escuro, para o lugar inferior. Então, Jesus nos promete a vitória sobre as trevas, sobre o maligno. Há uma luta, porque para ter vitória é preciso ter luta. Por isso Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então Jesus, ele promete que a igreja vencerá. É uma luta contra o maligno. O apóstolo Paulo nos fala desta realidade de luta, ou como dizem os estudiosos da Bíblia, da batalha espiritual. Efésios capítulo 6, versículo 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Então, Jesus diz: há uma luta. A igreja, ela é um corpo estranho no mundo. O mundo está no maligno e a igreja é o povo de Deus. E, naturalmente, há uma reação do mundo contra a igreja. Assim como o mundo reagiu contra Jesus, o mundo reage contra a igreja. Jesus explicou isso aos discípulos nas últimas instruções. João, Evangelho segundo João, capítulo 15, versículo 18. Se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós, me aborreceu a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece.
Então há um ódio do mundo contra nós, há uma luta do mundo contra nós. O maligno se levanta contra nós, mas há uma promessa da igreja, de Jesus. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A igreja sempre vencerá. A igreja sempre vencerá. A história nos conta de um imperador romano chamado Juliano, que já quando o império havia aceitado a religião cristã e havia até oficializado o cristianismo como uma religião oficial, ele, ao assumir, tentou voltar para o paganismo. Começou a perseguir os cristãos. E ele acabou sendo derrotado numa guerra, e ao morrer, diz a tradição que ele disse: Venceste, ó Galileu. É exatamente isso. A igreja sempre vence. As portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. E é interessante que o Hades é o lugar, como Jesus conta na história, que não é uma parábola, é uma história do rico e do Lázaro. Ele diz que no Hades havia dois compartimentos: o seio de Abraão, onde estava Lázaro, e o Hades, propriamente dito, o lugar de tormento, onde estava o rico. Porque quem morria antes da morte de Jesus ia para o lugar dos mortos. Agora, quem morre em Cristo não vai nem sequer para o Hades, porque as portas do Hades não prevalecem contra a igreja. Foi o que aconteceu com um ladrão arrependido lá na cruz, que estava ao lado de Jesus. Jesus disse: Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Agora todos os que morrem em Cristo vão para o terceiro céu, para o paraíso, como Paulo explica lá em 2 Coríntios, capítulo 12. Até na morte física, a igreja prevalece sobre a morte, sobre o inferno, né, que é o Hades, porque as portas do inferno não prevalecem contra ela. A terceira promessa que Deus dá à igreja é a promessa da morada no céu. A morada no céu. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14. Disse Jesus: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E aqui temos uma grande diferença entre Israel e a igreja. Nós vimos que as promessas de Deus para Israel estão voltadas para a terra. Deus prometeu a Israel um território, Deus prometeu a Israel prosperidade material no território, se eles fossem fiéis. Deus prometeu recolocá-los neste território depois que eles perdessem esse território por causa da sua impenitência. Deus prometeu restaurar o país Israel. Deus prometeu que Israel ocupará toda a terra prometida a Abraão. Deus prometeu que na terra eles serão povo santo e reino sacerdotal. Com a igreja, porém, não é assim. A igreja, em primeiro lugar, não é uma nação étnica, né? O Israel, ele é uma nação étnica, é a descendência biológica de Abraão, Isaac e Jacó. Aqui não. Aqui a descendência é espiritual. Nós nos tornamos filhos de Deus por termos crido em Jesus e por termos sido purificados pelo seu sangue. É uma nação espiritual que não tem território. Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. E aqui Jesus diz que vai levar a igreja para o céu. Porque ele disse: para onde eu for. E Jesus foi para o céu. É o que está escrito ali em Atos, capítulo 1, versículo
11. Os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. E Jesus disse: se eu for, para onde? Para o céu. E vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus está no céu, está sentado ao trono do Pai, como nós lemos aqui em Apocalipse 3:20. Então, a promessa da igreja é ir para o céu. Jesus nos dará uma morada no céu, na casa do seu Pai. As promessas para a igreja são voltadas para o céu. Cuidado, meu irmão, com estas pregações falsas que trazem promessas terrenas e materiais destinadas a Israel, como se fossem promessas para a igreja. Jesus vai levar a igreja para o céu. A esperança da igreja é ir morar no céu. Paulo escreve isso lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. E esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. O livramento da ira futura, que nós vamos ver daqui a pouquinho, é outra promessa que Deus dá à igreja, é ir para o céu. Jesus vem nos livrar da ira futura, porque Jesus vem do céu e vai para lá nos levar. Promessa para a igreja é o céu. O descanso da igreja não é aqui na terra. A prosperidade da igreja não é aqui na terra. É o céu. Paulo repete essa mesma esperança lá em Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Paulo diz que o seu alvo, e aqui ele fala, prossigo para o alvo, lá em Filipenses 3:14, o seu alvo é o céu. É o céu o seu alvo. Ah, mas isso é o apóstolo Paulo. João também. 1 de João, capítulo 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Qual era a esperança de João? Era ser semelhante a Cristo. Isso vai acontecer quando? Quando ele vier nos buscar para ir ao céu. A morada onde nós aguardamos é o céu. Pedro também tinha esta mesma esperança. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 13. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Então, a promessa para a igreja é ir morar no céu. O nosso alvo é o céu, a cidade celestial. Então, cuidado. A igreja está destinada para ir ao céu. Jesus prometeu levar a igreja para o céu. Não prometeu fazer os crentes ricos, fazer os crentes famosos, não prometeu um mar de rosas neste mundo. Pelo contrário, Jesus disse: no mundo tereis aflições. A quarta promessa que Deus deu para a igreja
é a promessa do revestimento de poder. Lucas capítulo 24, versículo 49. Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E, antes de subir aos céus, Jesus repete esta promessa. Atos capítulo 1, versículo 4. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. A promessa do revestimento de poder é a promessa do batismo com o Espírito Santo. Quem confunde batismo com o Espírito Santo com conversão, não sabe nada do que está falando. Por quê? Os discípulos já tinham até o Espírito Santo. Nós vimos aqui no domingo da ressurreição. Eles já receberam o Espírito Santo, porque Jesus já tinha sido glorificado. E Jesus disse: vocês vão ser agora revestidos de poder. E o que é esse revestimento de poder? É o que João tinha dito, João Batista. Ele tinha dito que depois de mim vai vir um que é maior que mim, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E é o que Jesus diz aqui. Não muito depois destes dias, foram 10 dias depois, eles receberam o batismo com o Espírito Santo. E começaram a falar noutras línguas. Eles foram cheios do Espírito Santo. Atos 2 e 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E na pregação, após o derramamento do Espírito Santo, quando quase 3.000 almas aceitam Jesus como Salvador, Pedro diz, Atos capítulo 2, versículo 39, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Não foi para os dias apostólicos, não foi até que João escrevesse o livro do Apocalipse, mas a todos quantos Deus nosso Senhor chamar. E ele chama a todos, judeus e gentios, à salvação. Então, quem alcança a salvação também tem a promessa do batismo com o Espírito Santo, que é algo distinto e diferente da salvação. É mais outra promessa que o Senhor faz à igreja. Só é batizado com o Espírito Santo quem pertence à igreja, quem se converteu. Pode acontecer que no mesmo momento que a pessoa se converte, ela é batizada com o Espírito Santo. Foi o que aconteceu na casa de Cornélio. Mas pode acontecer que pessoas primeiro se convertam e depois sejam batizadas com o Espírito Santo. Foi o que aconteceu com Paulo. Paulo se converteu no caminho de Damasco. 3 dias depois é que ele foi batizado com o Espírito Santo, quando Ananias foi até a casa onde ele estava e, impondo as mãos sobre ele, orou sobre ele, e ele foi curado da cegueira, e ele foi batizado com o Espírito Santo, e ele também se batizou nas águas. Então, esta é uma promessa para a igreja. Então, pessoas que não são da igreja não podem ser batizadas com o Espírito Santo. E não ser da igreja não é ter cartão de membro. Não. Não ser da igreja é não ter crido em Jesus. Porque eu passo a pertencer à igreja quando eu creio em Jesus. Quando eu invoco o nome do Senhor, eu sou salvo. E aí eu sou inserido na igreja. Então, é uma promessa para a igreja, o batismo com o Espírito Santo. É por isso que quando a igreja for arrebatada, não tem mais batismo com o Espírito Santo. É uma promessa para a igreja. A quinta promessa que Deus dá para a igreja é a promessa dos sinais que seguem aos que creem.
Marcos, capítulo 16. Marcos, capítulo 16, versículo 17. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então, o que nós podemos ver aqui, irmãos, é que há uma promessa de Deus. Quem crer vai fazer sinais. Quem crer vai fazer sinais. É uma promessa. Expulsarão demônios, falarão novas línguas, que é o revestimento de poder, ou o dom de línguas mesmo, é ter poder de Deus na vida. Se irão pegar nas serpentes e nada lhes fará, e se beberem alguma coisa mortífera, também não terão dano algum. É evidente que ninguém vai pegar um copo de veneno e vai tomar para dizer, não vai acontecer nada comigo. Não, não é nesse sentido. Os sinais seguem aos que creem. Eu não provoco os sinais. Eu não tenho que chamar demônio para expulsar. Eu tenho que expulsar os demônios que já estão possuindo as pessoas. Se nos envenenarem, como eu me lembro bem, um saudoso pastor aqui do Ministério do Belém, que contou que foi a uma casa evangelizar e a pessoa deu veneno para ele. E ele tomou o café, tá lá com o veneno, e nada lhe aconteceu. E depois a própria pessoa creu em Jesus, se converteu, dizendo que havia feito isso, e Deus havia mostrado que realmente aquele pastor era um homem de Deus. Nós vemos Paulo lá na ilha de Malta, que aquela víbora o mordeu, o picou, né? E nada lhe aconteceu. São sinais que seguem aos que creem. Então, essa é outra promessa que Jesus dá. Alguns dizem, não, mas nos 2 manuscritos mais antigos que existem, o Evangelho segundo escreveu Marcos para no versículo 8. E do versículo 9 em diante é um acréscimo. Só que eles esquecem que esses 2 manuscritos, tudo indica que eram manuscritos errados, equivocados e que foram deixados de lado, jogados fora. Tanto que eles têm vários erros. Então, a falta desse pedaço pode e, muito provavelmente, é um erro desses 2 manuscritos. E nós estamos baseados num versículo isolado, porque nenhuma doutrina bíblica é baseada em versículos isolados. Se formos a Atos dos Apóstolos, nós vamos encontrar o seguinte, lá em Atos, capítulo 5. Atos, capítulo 5, versículo 12. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Atos, capítulo 8, versículo 6. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Ainda em Atos, capítulo 6, versículo 8. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Atos, capítulo 19, versículo 11. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia
maravilhas extraordinárias. Então, irmãos, temos textos abundantes na Bíblia que mostram que os sinais fazem parte da pregação do Evangelho. É o que está escrito aqui em Marcos 16:20. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Então, esta promessa tem sido cumprida, né? Basta crer. Esses sinais seguirão aos que crerem. Os verdadeiros crentes, aqueles que têm fé desenvolvida, fazem sinais. A sexta promessa que nós encontramos de Deus para a igreja é a promessa da concessão dos dons espirituais. Além dos dons ministeriais que nós vimos lá na primeira promessa da edificação da igreja por Cristo, aqueles ministros que contribuem para o aperfeiçoamento dos santos, para o crescimento espiritual, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, aqui nós temos os dons espirituais. São dons dados pelo Espírito Santo. Aliás, a presença do Espírito Santo, a companhia do Espírito Santo para a igreja, ela é, por si só, uma promessa. Nós podemos dizer até aqui que estamos falando da sexta promessa, mas vamos dizer que a sexta promessa é a promessa do Espírito Santo, da companhia do Espírito Santo na igreja. E depois, então, a promessa da concessão dos dons espirituais. Jesus disse lá em o Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 14, versículo 16: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Então, Jesus traz a promessa da companhia do Espírito Santo. Aliás, a palavra consolador, em grego, é parakletos. O paráclito é aquele que foi chamado para ficar ao lado. Então, aqui nós já temos uma promessa, a promessa da companhia do Espírito Santo. O Espírito Santo é o nosso companheiro. Como tem um livro aí, acho que era do Benihim, né, que não é referência, mas a expressão é adequada. O Espírito Santo é nosso companheiro, é aquele que está ao nosso lado, mandado pelo Pai e pelo Filho. Então, já é uma promessa, a companhia do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele está na igreja para nos fazer lembrar as coisas que Jesus ensinou, para nos ensinar, para nos revestir de poder, para nos guiar em toda a verdade, para nos levar a glorificar a Jesus. Este é o papel do Espírito Santo na igreja, é uma promessa de Deus. E o Espírito Santo foi recebido no interior de cada discípulo no domingo da ressurreição, e estará em vós, e também habitará convosco. Ele é derramado no dia de Pentecostes, e ele ali está habitando com eles. E, como consequência desta companhia do Espírito Santo, nós temos a promessa da concessão dos dons espirituais, lá em 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 4. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria,
e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outra a operação de maravilhas, e a outra a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outra variedade de línguas, e a outra a interpretação das línguas, mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então, é outra promessa que Deus dá à igreja, que o Espírito Santo repartirá entre a membresia os dons espirituais. Estes 9 dons aqui: palavra da sabedoria, palavra da ciência, fé, dons de curar, operação de maravilhas, profecia, dom de discernir os espíritos, variedade de línguas e interpretação das línguas. Esses dons espirituais são repartidos pelo Espírito Santo. Para quê? Para que haja consolação, exortação e edificação da igreja. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 3. Mas o que profetiza, fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Então, é uma promessa que Deus dá à igreja. E aqui nós vemos que, na promessa do revestimento de poder, nós temos uma promessa condicional. Condicional. Veja que a promessa da edificação por Cristo é incondicional. Jesus edificou a igreja. Independentemente de você pertencer dela ou não, a igreja é sempre edificada por Cristo. A igreja sempre vencerá as portas do inferno, independentemente de você estar do lado da igreja ou lutando contra ela. A igreja vai morar no céu, independentemente do diabo querer atrapalhar. E nós temos no martírio de Estevão um exemplo disso. O diabo fez matar Estevão, mas não o impediu de chegar ao céu. Mas o revestimento de poder é uma promessa condicional. Ficai, porém, em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Eu preciso ficar em Jerusalém. Então, quer dizer que eu tenho que pegar um avião para Jerusalém para ser batizado com o Espírito Santo? Não, ficar em Jerusalém é o lugar onde você creu em Cristo. E você vai, como os discípulos, perseverar em oração e súplica. Quem persevera em oração e súplica é batizado com o Espírito Santo. Foi assim. E olha que interessante, Jesus falou isso para mais de 500 irmãos. Como diz o apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 6. Mas só quase 120 foram batizados com o Espírito Santo. Por quê? Porque é uma promessa condicional. Qual é a condição? A perseverança em oração e súplicas até o revestimento do poder. Atos, capítulo 1, versículo 14. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. E o capítulo 2, versículo 1, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Eles continuavam em oração e súplica, até que veio o revestimento de poder. Esta é a condição para a promessa do batismo com o Espírito Santo. A promessa dos sinais para os que crerem é crer. E não é só crer que Jesus é o Salvador, é crer que Jesus opera sinais. É uma fé desenvolvida, como eu disse. Porque a fé é como o grão de mostarda. É o menor grão a menor semente, mas dá mas ela gera a maior das hortaliças. Então, esse desenvolvimento da fé. E quando nós desenvolvemos a fé, nós cremos que Jesus opera sinais e os sinais vão seguir a nossa fé. E o mesmo se dá com a promessa de concessão dos dons espirituais. Veja, a promessa da companhia do Espírito Santo é incondicional.
Espírito Santo veio, foi derramado e está ao nosso lado. Podemos ou não lhe dar ouvidos, mas ele está ao lado da igreja. Está habitando conosco e está em nós. Mas a concessão dos dons espirituais também exige uma condição. Qual é a condição? É uma promessa condicional. Seguir o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1. Para recebermos os dons espirituais, que são repartidos particularmente pelo Espírito Santo, como ele quer, nós precisamos seguir o amor, viver de acordo com o amor a Deus e o amor ao próximo, ter o amor de Deus, praticá-lo, produzir. O que é praticar o amor de Deus? É produzir o fruto do Espírito, porque o fruto do Espírito é o desdobramento do amor. É amor, paz, gozo, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, fé e temperança. Essas 9 qualidades do fruto do Espírito, 8 são consequência do amor, decorrência do amor. Então nós devemos seguir o amor e procurar com zelo os dons espirituais. Buscar os dons incessantemente. É a busca de dons. E até que nós recebamos estes dons. A 7ª ou 8ª promessa, já que a gente incluiu aí a promessa da companhia do Espírito Santo, a 8ª promessa para a igreja é a promessa do arrebatamento. Nós já lemos aqui 1 Tessalonicenses 1:10. Jesus nos livrará da ira futura. Jesus virá arrebatar a sua igreja. Eu disse, se eu for, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então Jesus promete levar a igreja, porque Jesus está falando com os discípulos. Então Jesus promete levar a igreja. Ele virá reinar aqui na terra. Nós já vimos que é uma promessa para Israel nesse sentido, de que Jesus reinará sobre Israel na terra. Mas para a igreja, a promessa é que ele vai levar da terra para o céu. Isso é o arrebatamento. É por isso que não tem sentido dizer que não existe arrebatamento. Há esta promessa. E Paulo disse, nossa cidade está nos céus. Quando então o nosso corpo abatido será transformado num corpo glorioso. E quando isso vai acontecer, Paulo explica, no arrebatamento da igreja. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. 1 aos Tessalonicenses, aliás, capítulo 4. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. A igreja vai ser arrebatada, retirada, raptada, retirada de uma vez só, com violência, repentinamente. E só a igreja. Jesus prometeu lá no livro do Apocalipse, Apocalipse capítulo 3, versículo 10, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Fica aqui bem claro. Vai vir o momento do juízo sobre judeus e gentios, a grande tribulação, por terem rejeitado Jesus. A última semana das 70 semanas que Deus revelou a Daniel.
quando Israel será salvo ao final. Mas a igreja não passará pela grande tribulação, porque Jesus prometeu que guardará a igreja da hora da tentação que virá sobre o mundo, dos que habitam na terra. Então, a igreja será retirada da terra. Isso é a promessa do arrebatamento da igreja. Nós seremos libertos da ira futura. Esta é a promessa que nós temos. E a igreja tem a promessa, e aí a nona promessa, que é a promessa de se casar com Jesus, de entrar em uma perfeita unidade com Jesus. Na sua oração sacerdotal, Jesus já havia feito esta promessa. Ele disse assim, capítulo 17 do Evangelho segundo escreveu João, versículo 21, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, para que eles sejam um como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu deles a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e tens amado a eles como me tens amado a mim. Então é a promessa da unidade, da comunhão. E essa unidade e comunhão é simbolizada pelo casamento. Com o casamento, homem e mulher se tornam uma só carne. A unidade. Jesus prometeu a unidade, a comunhão perfeita com ele e, por conseguinte, com a Trindade, porque ele tem esta união perfeita com o Pai e com o Espírito Santo. Então, agora, nós estaremos com ele para todo sempre, em comunhão. Esta é a promessa da unidade, que é simbolizada pelo casamento, as bodas do Cordeiro. Apocalipse, capítulo 19, versículo 9. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. E ainda o versículo 7. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. Jesus, quando termina a celebração da Páscoa, da sua última Páscoa, e institui inclusive a ceia, o texto bíblico diz, lá no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 26, versículo 29. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino do meu Pai. Este dia é o dia da ceia das bodas do Cordeiro, que nós lemos aqui no capítulo 19 de Apocalipse. Jesus promete estar conosco, ceando na ceia das bodas do Cordeiro, quando se cumprirá a promessa da perfeita unidade entre nós e Deus. Por isso, Jesus diz que já não nos chama mais servos, mas nos chama amigos, porque tudo quanto ele recebeu do Pai nos fez conhecer. É o que está lá em João 15 e 15. Promessa da edificação por Cristo, incondicional. Promessa da prevalência sobre as portas do inferno, incondicional. Promessa da morada nos céus, incondicional. Promessa do revestimento de poder, do batismo com o Espírito Santo, condicionada à perseverança em oração e súplicas. Promessa dos sinais que seguem aos que creem, condicionada ao desenvolvimento da fé. Promessa da companhia do Espírito Santo,
incondicional. Promessa da concessão dos dons espirituais, condicionada ao seguimento do amor e à procura com zelo dos dons espirituais. Promessa do arrebatamento, condicionada à vigilância e à manutenção da santidade. Promessa da unidade com Cristo, condicionada também a ser arrebatado. Quem for arrebatado participará da ceia das bodas do Cordeiro e estará para sempre com o Senhor. É a vida eterna. A vida eterna que já começa agora, mas que se consolida com todas estas promessas. Por isso, irmãos, permaneçamos fiéis ao Senhor para desfrutarmos de todas estas promessas que Deus tem para cada um que integra a sua igreja. Amém.